tá, gente? Vamos lá. Iniciando a gravação. Gravando. Então, meu povo, para aqueles que não estão na aula, que estão vendo agora apenas a gravação, eu montei todos os tubos da reação. Tá? O que a gente fez foi só colocar os tubinhos aqui, despender nesses tubos os reagentes, tá? Os substratos e enzimas em cada um dos tubos, depois a gente colocou os reagentes. Os reagentes nos dão uma colorimetria de acordo com a digestão. O que eu botei em cada um, né? Quem não está na aula e vai assistir depois, foi isso aqui, tá? Que eu já mandei por e-mail para vocês essa tabela. Essa aqui é a aula prática 1, tá? Então, nós montamos isso aqui. Esse último aqui não vai aparecer lá, mas aqui está só para mim poder fazer a aula. Desconsiderem isso aqui depois, tá? Esse número 8 aqui. Só para mim fazer a aula, que não vai mudar nada no resultado da aula. Certo? Voltando então aqui, opa, voltando aqui, desculpa, eu estou voado, estou em outro mundo, eu acho. Bom, então me deu 2 resultados com colorimetrias diferentes após todas as análises que a gente fez aqui, certo? Agora a gente vai tentar transcrever, passar para o papel, para aquela tabela, o que significa cada um deles. A gente vai lá no papel e vai olhar aqui, ó. Teste de ICAI, tá? O ICAI. O ICAI é esse laranjinha, que foi o que nós fizemos aqui em cima. O Benedict azul é o que nós colocamos aqui embaixo, fervemos e ficou com essas cores. Cada cor representa uma coisa. Então, o teste de ICAI é esse aqui. Ó, o teste de ICAI, cores azul, escuro ou cinza indicam presença de amido. Amarelo indica ausência de amido. Vamos ver se aparece. Ó. Então, na verdade, é um cinza escuro, quase preto, né? Vai depender da tela do computador, da resolução, enfim. Mas aqui, então, o escuro é, né, presença de amido e o amarelinho, né, mais clarinho, ausência de amido. Bom, o que a gente fez? A gente botou no tubo, a gente botou, por exemplo, no tubo 1, a gente botou amido, água, certo? Ó. E aí nós temos ainda amido nesse tubo. Claro, a água não serve como enzima. Se eu misturar a água com açúcar, eu vou ter água com açúcar. Certo? Bueno, vou botar farinha num copo com água, vai ter farinha, ou seja, amido no copo com água. Então, nós vamos transcrever para cá. O que ele diz? Ó? Que se tem amido, opa. Então, é cruzinha, mais se tem amido, e se não tem, é menos. Tá? Então, o primeiro tem, o segundo não tem, e o terceiro tem. Vamos fazer devagarinho. Então, aqui tem, opa. Aqui tem, aqui não tem, e aqui tem amido. Depois a gente discute por que tem e por que não tem. Só para passar para lá. Não tem, não tem, tem e não tem. Tá? Então, não, sim, sim, opa, e não tem. Vamos botar isso aqui tudo no... Pronto. Tá? Esse aqui também não ficou. Agora vamos fazer o teste do Benedict. Diz o seguinte, tá o do Benedito aí. Cor verde, acho que não tem nenhuma ali, né? Não. Cor verde ou marrom avermelhada, tá? Indica, tá, cor verde, uma cruz. Marrom avermelhada, 2 cruzes. Tá? Indica presença de glicose ou maltose. Azul indica ausência da glicose ou maltose. Então vamos direto nos azul. Tá? Ó, azul, ausência. Tá? Ó, azul indica ausência de açúcar. Lembrando que se o amido for quebrado pela enzima amilase, ele vai gerar uma ose, vai gerar açúcar. Tá? Então, se quebrar, gera ose. Então, aqui, ó, nos tubos 1, 2, 3, tem açúcar ainda. Certo? E não era para ter. Alguma coisa foi errada. Vamos ver, acho que está certo. Faz tanto tempo que eu não faço certo, que eu acho que está certo. Bom, tem açúcar. Então, ele é ausência de açúcar, quer dizer, não tem mais açúcar. Como é que não... não.
Ah, sim, tá certo, desculpa. Tá certo. Ausência de açúcar, tá? Então, os 3 primeiros, desculpa, eu estava raciocinando aqui, não tem nada. Opa. Fica bonitinho. Então, não tem. Tá? Aí, opa, aí aqui. O marrom avermelhado, 2 cruzes, e o verde, que ficou de outra cor aqui para nós, é uma cruz. O que significa 2 cruzes e uma cruz? 2 cruzes é que tem muito e uma cruz é que tem pouco, certo? Então tem muito, pelo menos o dobro do que tem ali. No mínimo, o dobro do que tem ali. Tá? Então, como eu já sei o resultado, eu vou dizer para vocês que o marrom o marrom mais claro que está aqui, né? Que está como verde lá, tá? O marrom mais claro é uma cruz. Esses dois aqui seriam a cor verde que ele diz lá. Diz verde ou botar um bege, né? Ou bege, uma cruz. Tá? E o marrom avermelhado, 2 cruzes. Então vamos transcrever isso para cá. Os 2 primeiros e o último, 2 cruzes. Então, mais. Ih, meu Deus. O último. Aqui é só uma cruzinha. Então, nós já temos o resultado, não precisamos mais disso aqui. Tá? Transcrevemos tudo que a gente fez aqui, era só para brincar na aula, e agora vamos ver o resultado. Vamos estudar isso aqui. Tá? Então, é o seguinte. Acompanhe o raciocínio aqui. Eu peguei um tubo 1, coloquei amido com água, num pH 7, deixei incubando a uma temperatura de 37 graus por 1 hora, e no final dessa 1 hora, ó, cruz, eu ainda tenho amido, e não tem açúcar. Ausência de ose. Ótimo! Como é que eu vou ter açúcar se eu não tenho enzima para fazer essa quebra? Certo? No tubo 2, eu tenho água e amilase, eu não tenho açúcar e também não tenho amido. Ó, lógico, como é que eu vou ter amido? Era água. A amilase não quebra água e produz açúcar. Certo? Vamos ver aqui o tubo 4 direto. Pulei o 3, que foi fervido. O 4. Tá? E aí já vamos para a pergunta. O que posso concluir? Eu posso concluir comparando os resultados do 1, 3 e 4. Tá? O 1 tem amido, o 3 tem amido e o 4 tem amido. Tá? O 1 não tem enzima. Os outros dois, 3 e 4, têm enzima. Primeiro, antes de eu fazer essa resposta aqui, estão vendo que esse tubo, eu acho que vocês, algum de vocês está fazendo estágio? Eu creio que pouca gente, né? Porque a gente está fora, tudo afastado, ninguém conseguiu fazer estágio, trabalhar em laboratório, nada. Mas quando nós voltarmos para o presencial e vocês conseguirem um estágio no laboratório, começar a fazer pesquisa, começar a trabalhar, vocês vão ver que para toda pesquisa que a gente faz, tudo que tu vai testar, tu sempre testa um padrão, ou branco, né, que a gente chama. Tu faz o controle. Então a gente faz uma substância padrão, ou uma substância branca, que a gente chama, ou eu gosto de chamar mais de controle, o grupo controle. O que é o grupo controle? É aquele que tu sabe o resultado. Então, por exemplo, vou botar uma coisa bem prática. Eu vou testar um novo remédio para pulga de cachorro. Como é que eu vou testar se esse remédio é bom para pulga de cachorro? Se ele mata 100%, mata 50%. Como é que eu vou testar a eficácia? Eu vou comparar ele com um controle. Quem é o controle? O melhor remédio para pulga de cachorro que existe no mundo. Aquele que tu bota uma gota e tu sabe que em 5 segundos não tem mais pulga. Né? Então, eu estou inventando um cachorro que eu peguei ali o capinzinho da minha casa, triturei, botei leite condensado no liquidificador e passei no cachorro e acho que aquilo funciona. Eu tenho que comparar com um produto top. Se ele chegar perto do produto top, ele funciona. Se for melhor que o produto top, ele funciona melhor ainda. Então, eu tenho que ter um controle. Normalmente, um controle positivo é aquele que a gente sabe que funciona, e normalmente o controle negativo a gente sabe que não funciona.
né? Para a gente ter os parâmetros de como é que está o funcionamento, ou melhor, como é que está a atividade daquela tua pesquisa. Tá? Então, por isso que a gente fez aqui alguns grupos, né, com água. Esses grupos que possuem em algum desses substratos ou enzima água, esses grupos são grupos controle. Porque eu sei que ose, açúcar, maltose com água, se eu botar água com açúcar no copo, o que vai aparecer? Água com açúcar no copo. Então, o resultado já me dá isso. Né? Olha aqui, ó, o tubo 5, né? A coluna 5. Eu tenho água com açúcar, tá? Essa água e açúcar, no final de 1 hora, o que eu tenho lá? Eu tenho amido? Não, não tem amido. Então, o Icaí me dá amido e o Benedite me dá ose, açúcar. Eu não tenho amido e tenho muito açúcar. Claro que água com açúcar só pode me dar açúcar. Então, isso aqui para mim é o meu controle. Eu sei como é que se comporta um tratamento que eu usei, né? Esses substratos, esses elementos para montar. Tá? Então, antes de mais nada, é isso que eu queria dizer para vocês. O que é grupos que têm água? Aqui, para mim, serve para ser os meus controles. Eu tenho comportamento, assim, como é que se comporta uma substância que vai ter só açúcar, uma substância que vai ter só amido, porque não tem enzima, né? E uma substância que tem só enzima e não tem o substrato. Tá? Então, foram os 3 controles que eu fiz. Por quê? Porque eu estou usando um amido, estou testando amido, estou testando enzima e estou testando açúcar. Então, tem que ter pelo menos um controle de cada, para mim saber o que é um tubo só com amido, o que é um tubo só com enzima e o que é um tubo só com açúcar, para comparar e ver se os outros tiveram melhora ou pior. Bom, voltando aqui. O que se pode concluir comparando os tubos 1, 3 e 4? Tubo 1, já falei para vocês, amido, não tem enzima, no final eu continuo tendo amido, lembra que caí. Vamos fazer até uma corzinha diferente, para ficar bonitinho a gente, vamos botar aqui um rosinha, né? Um rosinha, vai ficar bonitinho, né? E aqui, ó, amido, rosinha. Tá? E o Benedito Rui Barbosa, né? Vamos botar uma corzinha mais viva, amarelinho mesmo, na amarelinho vai confundir. Esse azulzinho aqui, tá? Ele me dá ose, né? Ele me dá ose. Tá? Então agora fica mais fácil de visualizar. Tá? Então, um tubo que tem amido e água só pode continuar me dando amido, ó, amido, roxo é amido, amido e não tem açúcar. Um tubo que eu tenho água com amilase, lógico que eu não tenho nem amido e nem açúcar. Não botei açúcar nesse tubo. Tá? Então, o tubo 1, o tubo 2, ele pede o 1, 3, 4, o tubo 3 e 4. No tubo 3 e 4, eles são iguais. Eles têm amido, os dois têm amilase, os dois estão no mesmo pH, mas os dois deram resultados diferentes. Por que os dois deram resultados diferentes? Porque um foi fervido. O tubo 3, exato. Muito bem, Beatriz. O tubo 3 foi um tubo que foi fervido. Tá? Se ele foi fervido, e aí é a primeira informação interessante para o resto da vida de vocês, é que a fervura, ou não precisa nem ferver, altas temperaturas desnaturam, quebram, destroem, matam a enzima. Se no futuro vocês trabalharem no laboratório e for trabalhar com enzima, vocês vão ver que enzima é a coisa mais chata. Não é chato, é previsível, tu já sabe. Qualquer coisa destrói a enzima. Alta temperatura, tempo, pH, qualquer coisa que saia do nível ideal para ela, ela desnatura e morre e não funciona mais. Então, o que acontece? A fervura nesse tubo me deixou esse tubo com resultado igual ao tubo 1. Ó, mas vou até aumentar isso aqui. Vamos botar uma letra maior para ficar mais. Olha aí que bonito. Enxerga melhor, né? Você está forçando os olhos. Ó, o resultado do tubo 3 é igual ao resultado do tubo 1. Tem amido, mas não tem açúcar.
Ou seja, se o resultado do tubo 3 é igual ao do tubo 1, eu posso dizer que os substratos e enzimas, ou seja, os componentes do tubo 1 e do 3 são iguais. Né? Aqui eu tinha amido, aqui eu tinha amido. Aqui eu tenho água, aqui eu tenho amilase que morreu. Então eu tenho água. Ou seja, eu tenho uma coisa que não serve para nada. Ah? Então por isso que esse tubo não funcionou. E no outro tubo, amido, amilase, pH 7, temperatura, nós não temos mais amido e todo o amido foi convertido em açúcar. Ótimo, excelente digestão. O que a gente quer é que a enzima atue e produza, quebre, forme esse substrato. Tá? Então aqui nós temos realmente açúcar. Vamos lá. Então, o que quer dizer? O que podemos concluir comparando os tubos 1, 3 e 4? Podemos concluir que, primeiro, aumento de temperatura, né? Elevação da temperatura, aqui foi fervido, né? Porque o programa não me deixa botar 70 graus, não me deixa botar 80 graus, ele ferve só, apenas uma opção de ferver. Ou seja, mas a gente sabe que aumentando gradativamente a temperatura, quanto mais aumenta, mais quebra. A altas temperaturas, como por exemplo a fervura ou a ebulição, desnaturam, destroem a enzima. Primeira conclusão. Segunda, que a enzima amilase atua sobre o amido, produzindo açúcar. A gente já sabe que a amilase atua sobre o amido, lógico, produzindo açúcar. Tá? O que posso concluir com os tubos 4, 6 e 7? Tem alguma coisa que fala do 5? Não, então eu vou falar, mas eu vou falar do 5 aqui. O 5. O 5 eu tenho um resultado igual ao 4. Ó. 1, 1, 2, 2. Né? Então, nós não tenho amido e não tenho açúcar. Por quê? Porque eu tenho amilase? Não, não tenho amilase. Eu tenho açúcar? Sim, eu tenho água com açúcar. Foi aquele tubo que eu disse para vocês. É água com açúcar, depois de 1 hora, vocês deixam o copo, misturam lá num copinho, água com açúcar na mesa, daqui 1 hora vocês vão lá e olham e tem água com açúcar. Tá? Então tem muito açúcar porque tinha açúcar no início. E não tem amido porque nunca teve amido dentro do tubo. Tá? E aqui? Aqui eu botei água. O tubo 8 que eu inventei agora, só para preencher, ele me deu açúcar, maltose, né, igual 5. E aqui eu botei amilase, para ver se a amilase atua sobre maltose, de alguma forma. Não, a amilase atua sobre amido. Né? O resultado vai ser o mesmo, eu continuo tendo água com açúcar. Não tem, a enzima não atua sobre ele. Tá? Então agora ele pede o tubo 4, 6 e 7. Bom, o 4 a gente já viu que funciona. O 6, amido, 6 e 7, amido, amilase, 37 graus, mas nós temos, diferente do tubo 4, e a diferença desses tubos aqui, esses tubos, o 4, o 6 e o 7, é que, qual é a diferença? Eles são amido, todos têm, a enzima para quebrar amido todos têm, mas temos diferenças nos pHs. No tubo 6, um pH mais baixo, ou seja, um pH ácido, e no tubo 7, um pH mais alto, ou seja, um pH alcalino. Tá? No tubo 6 e no 7, o resultado é semelhante. Ou seja, se baixar, levando o pH para uma acidez ou para uma alcalinidade, vai alterar o resultado. Nos 2 tubos eu tenho amido, amilase, e o resultado, depois de 1 hora de incubação, né? Depois de 1 hora de incubação, a gente vê que ainda existe amido e tem açúcar. Mas não tem totalmente açúcar. Né? Ou seja, existe amido que poderia ter sido quebrado e formado mais açúcar. Mas não foi quebrado. Por quê? O que interferiu? Já que o amido e a amilase estão iguais aqui. Os componentes são iguais. A única coisa diferente é o pH. Então eu posso concluir que o pH melhor para a atuação da amilase é o pH neutro. Fora desse pH, exato, isso mesmo, Bruno. Fora desse pH, ele pode até funcionar, mas não é 100%. Posso sim, já explico. Não é 100% ativo.
Não é 100% como no tubo 4. Ó, duas cruzes significa, vamos botar como 100%, né? Se duas cruzes é 100%, uma cruz é 50%. Então atuou só a metade. Por quê? Oi, deu um tilt aqui. Estão me ouvindo? Sim. A tela sumiu, né? Tá aparecendo o Skype do senhor. Tá aparecendo a tela? Isso. Deu uma piscada, não sei se vocês viram aí. Deu uma piscada. Eu disse, meu computador tá bem doido. Vamos ver se aqui continua. Tá. Eu pensei que tinha caído, porque para mim, quando o compartilhamento de tela está ativo, fica uma borda vermelha em volta e não aparece mais, mas tudo bem. Tá? Então, se sumir a tela de vocês me chamem aí. Voltando, deu uma piscada feia aqui. Eu estava aqui. Tá. Então, ele funcionou só a metade, porque houve diferença no pH. Então, através disso, eu posso concluir que o ideal é o pH 7. Com o pH 7, todo o amido foi destruído, tanto que não tem mais pH, não tem mais amido, desculpa, né? Neste pH, todo o amido foi destruído, o teste de ICAI, presença ou ausência de amido. Ausência de amido, menos. Então, ausência de amido. O amido não existe mais, a amilase destruiu ele, e como a amilase atuou perfeitamente, todo o amido foi convertido em açúcar. Tá? Já no 6 e 7, a gente vê que ainda tem amido. Ó, presença de amido. Então ainda tem amido. Só que não tem muito açúcar. Ou seja, significa que tem amido que poderia ser quebrado, mas em uma hora não foi quebrado, então não vai ser aproveitado. Tá? Vocês imaginam um alimento, né, que já passou pelo intestino, uma hora, já passou 2 horas e não vai ser quebrado. Já foi embora. Não tem mais o que fazer. Certo? Então, o outubro 4, que é o ideal, né, nós temos aqui amido, amilase, num pH ótimo, tá? Uma temperatura de 37 graus. Por que foi colocada essa temperatura? Que é a temperatura corporal de mamíferos normal. 37 e pouquinho. Né? Então, se vocês comerem algum alimento com amido, a enzima amilase de vocês dentro do corpo de vocês vai funcionar dessa maneira. Né? E aqui é para a gente falar da amilase salivar. Certo? E aí, nos vídeos que vocês viram até então, a gente falou lá nos vídeos, eu falei lá nos vídeos, da amilase salivar. Tá? E aí, em algum momento, eu devo ter falado lá no vídeo, que você viu, e se eu não falei, eu não me lembro o que está no vídeo lá, eu vou falar agora, mas eu creio que sim. A amilase funciona muito bem. A gente viu aqui, nesse trabalho, nessa pesquisa aqui, nesse simulado de digestão laboratorial. A amilase funciona muito bem. Mas quem lembra, quando a gente fez aqui, 60 minutos, né? 1 hora. Ela ficou 1 hora incubando, quando a gente mandou incubar aqui, ficou 1 hora incubando. Lógico, ele otimizou o tempo, ficou ali coisa de 10, 15 segundos apenas, para ter esse funcionamento. Mas se nós estamos falando de amilase salivar, quem é que de vocês bota uma colher de arroz na boca e fica 1 hora mastigando? Ninguém, né? Tu mastiga 20, 30 vezes ali, sei lá, 40 segundos, não aguenta mais aquele arroz na boca. Ninguém faz isso. Tá? E quando esse amido, esse arroz que vocês estão mastigando, levou ali uns 20 segundos na mastigação, lógico que a amilase está atuando. Tá? Mas o tempo para chegar a 100%, né, era 60 minutos. Ela chegou a 100% porque ficou incubando os 60 minutos. Vocês deixam ali 30 segundos na boca, nem isso, e deglute. pH na boca de mamíferos, nós, humanos também, é neutro, em torno de 7. Deglute. pH no esôfago, nessa faixa, em torno de 7. Em carnívoros, e a gente pode até, ou melhor, em monogástricos, né, o pH de estômago já é ácido. Em carnívoros pode chegar em 4, 3, 5, depende da espécie. Um ser humano fica em 5, às vezes, depende da alimentação, pode baixar um pouco mais, né? Mas a gente já viu que pH ácido
já começa a ter efeito sobre a digestão. Então, a amilase salivar é muito bonita. Teoricamente, ela atua. Mas, na prática, tem 2 fatores que complicam ela, que é o tempo de atuação dela, que a gente não fica uma hora com uma bolacha, um pedaço de massa ou arroz na boca. Não fica incubando uma hora. Tá? E o outro fator é o pH, que em seguida, ela está trabalhando um pH neutro, mas em seguida ela vai ser deglutida e quando chegar no estômago, aquele pH de 4 já vai começar a afetar, já vai começar a diminuir o efeito e com isso inibir ou diminuir a sua quebra, a sua digestão. E a gente sabe que não é digerido, não é absorvido. Porque a mucosa absorvitiva é microscópica. A gente tem que quebrar bem pequenininho para passar pela célula. Senão não passa. Certo? Então, a amilase, teoricamente, a amilase salivar não é tão eficaz quanto os livros dizem. Ótimo que, para bem de todos, né, felicidade geral da nação, nós temos, depois do estômago, o intestino delgado. E no intestino delgado, existe uma neutralização novamente. Eu não botei os vídeos lá ainda, depois eu vou botar os do intestino, mas já vou pincelar. O intestino delgado, a gente tem agora uma neutralidade, começa a voltar, então o estômago está com pH ácido e monogástricos, né? E aí carnívoros e nós, onívoros, mais monogástricos, o estômago fica com pH ácido e quando chega para o estômago, ele é neutralizado novamente, do estômago para o intestino delgado, no duodeno já, ele recebe uma forte injeção ali de bicarbonato, pelo suco pancreático e algumas células que secretam bicarbonato ali direto, e neutraliza esse conteúdo duodenal. E aí, o suco pancreático, que é eliminado no duodeno, tem muitas enzimas, e entre elas a amilase pancreática. Então, aquele amido que conseguir resistir, foi mastigado na boca, amilase salivar, começou a atuar, foi do esôfago para o estômago, atuando, chegou no estômago, foi afetada, ela de alguma forma ela foi incapacitada ou diminuiu a sua eficácia e morre. Essa enzima, daqui a pouco, como disse a colega, vai ser desnaturada no estômago e vai acabar morrendo daqui a pouco e não vai mais atuar. O amido que permaneceu ali sem ser digerido, esse amido aqui, que não foi digerido, quando chegar lá no intestino delgado, vai ter uma nova amilase, a amilase pancreática e a amilase intestinal, né, num pH ótimo de novo, pH 7, lá no duodeno, jejum e ilho, né, e aí, sim, nós vamos aproveitar o restante que escapou da digestão pela amilase salivar. Tá? Então, a gente não perde tanto essa amilase. Tá? Se tudo der certo, nós não perdemos ela. Então, o que a gente pode dizer é que a amilase salivar inicia uma quebra para auxiliar na absorção de amido. Tá? Então, por isso que a gente engorda muito mais comendo amido que outras coisas, né? Farinha, pão, massa, porque tem 2 enzimas atuando para fazer isso. Tem a amilase salivar e depois, em 2 locais diferentes, melhor dizendo, depois a pancreática intestinal lá no intestino fazendo nova quebra, né? E às vezes, então, a gente absorve muito mais amido do que outros nutrientes, porque ela é muito mais fácil de ser quebrada, digamos assim, que tem muito mais locais de quebra. E aí a gente come um pãozinho, uma bolachinha, uma pizza e forma os pneuzinhos, né? Tá, gente? Outra pergunta. Qual o pH ótimo para a atuação da amilase? Bom, a gente já viu que o pH ótimo comparando aqui, é o pH 7. Tá? Ela funciona fora do pH ótimo? Funcionou. Não está no pH ótimo, né? Funcionou, gerou açúcar. Mas não é 100% eficaz, ela é afetada. Às vezes, depende do tempo, e se esse pH cair muito mais ou aumentar muito mais, pode também inibir mais ainda, né? Como posso relacionar isso com o funcionamento dessa enzima no animal, local de secreção e ação? Foi o que eu conversei até agora com vocês. Né? A gente pode relacionar isso que a amilase salivar não é 100% efetiva. Por quê? Porque ela vai para o estômago, e no estômago ela vai ser inibida. Não fica uma hora sendo digerido o conteúdo alimentar pela amilase. O bolo alimentar vocês mastigam de glúten. Então, isso que é essa ideia que eu falei aqui que é na aula
prática vocês iriam falar, né? O local de secreção, ação, quer dizer, na boca ela é secretada, começa uma ação, mas depois que ela vai atuar mesmo, é lá no duodeno. Nós vamos fazer uma outra aula de amilase falando disso, da parte intestinal. Tá? Aqui era só para falar da amilase salivar. Tá? Depois tem uma outra aula prática que vai ficar para o próximo, que é a digestão de proteína, que fica para a próxima aula prática que eu vou fazer daqui uns dias com vocês. Tá? Então esse aqui a gente pode minimizar. Esse aqui não vou precisar mais dele, eu vou fechar. E eu quero ver, eu vou abrir aqui, meu povo. Músculo, gastro, ó. Mudou. Onde é que tá minhas aulas? Acho que tá aqui, tá tanta coisa, isso aqui eu tô tão... Aqui é aula prática, digestivo, estrutura, vamos lá no Moodle, cadê o Moodle? Que eu botar aqui, tá mais fácil eu abrir por aqui. Acho que aqui vai baixar, né, não é? Estrutura, tá, estrutura, vamos ver. A primeira aqui, slides, aula 1 e 2, tá, essa aqui é aquela parte que a gente já conversou, que é a parte de primeira aula que a gente teve, né, do sistema nervoso e sistema endócrino intrínseco. Aqui são as estruturas, né, estrutura, então, eu falei da saliva, mastigação, deglutição, esôfago e a parte, aqui a aula de estômago, cadê? Aqui está a sistema digestivo, aula 3, que é estômago. Eu vou ver se eu acho aqui, que deve ser, não está aqui, deve estar aqui. Meu Deus, quanta coisa. Eu vou botando e acabo salvando, trocando slide, e ainda foi no final eu não boto fora os slides antigos, porque tem uma imagem que eu gosto, alguma coisa, eu nunca mais pego, e acaba ficando um monte de coisa aqui, gente. Vamos ver por data. Tipo, tá, olha, pegou data e tipo, vamos ver. Não, quero data para baixo. Aqui, agora sim. Zootecnia não, coelho não, ruminante não. Vamos ver onde é que eu tô. Vou pegar qualquer uma aqui, uma bem grande que eu sei que tem tudo. Essa aqui. Tá? Então, rapidamente, né? A gente viu primeiro, só para dar uma relembrada e tirar dúvidas, e vocês agora vão me perguntando, vão me parando, tá, gente? Me chame no chat aí. Se eu não enxergar, me xingue e chame no ao vivo, né, por voz aí, que às vezes não enxergo, tá? Então a gente viu o primeiro, ó, a gente falou sobre lá, aquela aula sobre o sistema nervoso entérico, né? Intrínseco, né? Aquele que os plexos mioentérico e plexo submucoso que controlam localmente a secreção e absorção, né? A gente falou isso aí. Tá? Depois falamos do sistema endócrino, que deve estar mais para cima. Não, ainda está aqui, tá? O sistema endócrino. Tá? As célulazinhas com formato piramidal, que secretam, então, os peptídeos reguladores, né? Que são os hormônios secretados sob mucosa, tá? Com a gastrina, colicistoquinina, alguns hormônios que vão atuar na digestão, certo? Aqui falei para vocês detalhes de cada um, né? Uma célula absortiva, célula... Isso a gente vai ver depois no outro slide. Tá? E aí, estrutura do sistema gastrointestinal. Né? Começa lá pela boca, esôfago, estômago, e daí a gente foi falando, nos slides vocês devem ter visto, né? Os dentes, né? A apreensão dos alimentos, os dentes, a vaquinha, acho que em algum momento aqui, vou até botar esse slide, porque eu acho que aqui aparece, né? Como é que os animais apreendem o alimento, como é que eles bebem água. Aí tinha a vaca doida aqui que fica... Deixa eu ver se vai aparecer a vaca. Não sei se apareceu nos outros vídeos. Não quis aparecer antes. Aqui tem que botar o vídeo de novo. Não sei se vocês viram lá, mas aqui essa vaca, ela... Eu tenho o vídeo aqui. Não.
Vamos fazer mais fácil. Não sei se apareceu lá nos slides. Mas até eu achar lá é mais fácil eu procurar aqui no YouTube. Na teoria gravada sim apareceu. Tá? Vaca. Tem algumas vacas. Tem aquela, mas enfim, aquela vaquinha ela resolve. Aqui tá. A vaca é uma figura. A gente diz, olha lá a vaca. O bicho é uma figura. Ela faz o bombeamento da água para ela mesma tomar água. Né? Isso aqui já serve também para falar de gato, né, gente? O gato, às vezes, tem que botar aquelas fontezinhas, que gato é um bicho que toma pouca água, né? Então, às vezes, toma pouca água, acontece cálculo renal. Acontece cálculo renal porque eles tomam pouca água, né? Tá? Então, aqui no slide era para aparecer aquela vaquinha. Às vezes eu sei que acontece que eles resolvem não aparecer. E cão e gato, como é que bebem água, né? Na verdade, você vê que eles formam uma conchinha, ó, e puxa a água para dentro, né? Então, independente, né? E o gato toma pouca água, por isso que eu disse para vocês, às vezes tem que botar uma fonte, o gato gosta mais de água em movimento, barulhinho, chama atenção, né? Já o cachorro tem um apetite mais voraz, vai lá e toma um monte d'água, tá? Aves, como é que tomam água, enfim, pastejo dos animais, enfim. Eu falei lá na gravação, né, de problemas que podem interferir na digestão e apreensão dos alimentos, né, a aftose, olha, coisa horrível isso aí. A rânula, que também falei para vocês, dá em humano, aqui um humano, né, isso aqui nada mais é que um entupimento da glândula salivar, né, no canalzinho que devia secretar saliva, não está secretando, é bastante comum, né? Acontece bastante, vai aparecer na clínica, quem trabalhar com clínica. O que você faz? Normalmente tenta passar um catéterzinho para desobstruir o canal, mas normalmente entope de novo. E aí tem que extirpar a glândula, ou seja, corta fora e deixa assim. Tá? Os dentes, né? Isso aqui vai aparecer muito na clínica para vocês também. O cara dizer que foi ontem que ele viu, né? O bicho com a boca podre, sem dente já. E o proprietário disse, não, mas semana passada estava bem. Cara de pau, acho que a gente não sabe, né? Mas acontece muito. Aí tá a função dos dentes. Essa aqui é uma imagem que eu falei lá nos vídeos que o cara atropelou o cachorro, passou por cima, bateu no cachorro, o cachorro seguiu ele e mordeu todo. Chamou os amigos ainda, né? E destruiu com o carro. Tá? As glândulas salivares, né? Uma coisa que, né? Glândula salivar, amargos, azedo, umami, né? Na verdade, aqui uma localização delas é meio, sabe, assim, didática só. Na verdade, elas estão espalhadas por toda a língua. O doce tem por toda a língua, a maior concentração está na ponta. O umami tem por toda a língua, a maior concentração nessa região. O amargo tem por toda a língua, a maior concentração é na base da língua. E por que o amargo e o azedo ficam mais na base da língua? Teoricamente, para evitar o envenenamento, né? Esse gosto de veneno, amargo, azedo, a gente, quando vai deglutir, percebe e não engole, não tenta mais deglutir, né? Bota para fora. Teoricamente seria para isso. Tá? Mas está espalhado por tudo. Tá? Aqui tem uma coisinha que tem professores que gostam de falar M, né? Então, só para dizer assim, o cão apresenta particularidade com o furaneol. Essa substância é presente em algumas frutas, né? E a gente, ser humano, homem, define como um sabor açucarado. Tá? Então, o açúcar, o doce. Aí diz, mas cachorro não sente açúcar, não sente gosto doce. Sente, só que a substância que dá sensibilização de gosto doce é o furaneol, diferente de nós, né? Que são outros tipos de substâncias, por exemplo, algumas ozes, né? Essa substância aqui que tem algumas frutas que a gente não percebe e que eles percebem, tá? A gustação é muito mais envolvida no homem do que no cão. Sim, e o cão e o gato, eles utilizam muito mais do olfato, né, gente? Do olfato e da audição. O ser humano é mais gustação e visão, né? Enfim. Tá? Aí diz assim, as cadelas fêmeas são mais meu Deus, receptivas do que cães ao gosto doce.
tá? A sensibilidade gustativa é menor no início da vida e no final da vida. Acontece isso na gente também. Não sei se lá nos vídeos lá eu falei, mas só pincelando. Às vezes vão dizer assim, tua avó, a mãe, a tia, né, a pessoa mais velha, diz, essa laranja de hoje, essa bergamota de hoje não tem mais o mesmo gosto. Antigamente que era boa, eu me lembro que eu subia no pé e comia bergamota, comia laranja, como era gostoso. Bom, primeira coisa é a memória afetiva. Tudo aquilo que a gente consegue, faz com prazer, com carinho, com amor e com gosto, né, a gente grava melhor. Então, sempre que vocês procurem fazer isso até para estudar. Né? Se vocês gostam de tomar chocolate quente, estudem tomando chocolate quente. Se vocês gostam de escutar uma música, estudem escutando essa música. Né? Isso fixa muito mais na memória. E tu gostava de brincar subir na árvore, vocês vão comer uma laranja no pé da árvore, fica aquela memória muito melhor. Agora, depois de velho, tu já não sobe mais na árvore, medo de cair, e as tuas papilas gustativas não têm mais a mesma quantidade, não têm mais a mesma sensibilidade. O odor também, né? As células odoríferas também já não está mais funcionando como funcionava com 15, 18 anos, 20, 30, né? E aí começa a cair a atividade. E aí vocês não sentem mais o cheiro, não sentem mais o gosto, não sentem mais nada. E acham que é fruta, que não é mais como antigamente. Na verdade, as pessoas que não são mais como antigamente. A laranja continua tendo o mesmo cheiro, o mesmo gosto. Lógico, às vezes mais azedo, se pegou mais geado ou não, enfim. Tá? Só para ilustrar aqui. Isso aqui, a saliva, a função da saliva, lubrificar. Depois da saliva, a gente fala da amilase, né? O que tem na amilase? A pitialina, né? Possui seus componentes água, íons, bicarbonato, por isso que ela atua melhor num pH alcalino. Ela mesma tenta prover para si um ambiente alcalino, porque na saliva já existe bicarbonato, né? Enfim, as glândulas salivares, de falta de mastigação, tem muito a ver com a vontade de comer. Eu estou passando rápido porque isso aqui, gente, já está lá nos vídeos. Eu estou só pincelando para ver se aparece alguma coisa que eu devo falar e se aparece uma dúvida de vocês, tá? Reflexo da deglutição. Na deglutição, eu falei para vocês, tem uma fase voluntária e uma fase involuntária, né? A fase voluntária é aquela que vocês decidem deglutir. Ficou mastigando o arroz, como eu disse para vocês, por 1 minuto, né? E agora vocês vão decidir que agora eu vou engolir esse negócio, né? E aí essa fase voluntária que eu disse para vocês, vocês fecham a boca, colocam a ponta da língua no céu da boca, cessam a respiração por alguns minutos, elevam a língua da ponta para a parte posterior, empurrando o conteúdo lá em direção à orofaringe, né? Esse processo, né, é voluntário. Quando chegou na orofaringe, ocorre um reflexo que daí passa a ser involuntário, que é movimento das cordas vocais, fechamento da epiglote, tudo isso é involuntário, a gente não controla diretamente isso, tá? E aí tá falando aqui a fase da deglução faríngea ou involuntária, né? Cessa a respiração, o palato se move, fecha a abertura da faringe, né? Então evita que o alimento volte para a boca, que vá para o nariz e vá para a traqueia, daí assim ele vai direto para o esôfago, né? Às vezes não vai, às vezes vocês tomam um copo de Coca-Cola, alguém conta uma piada e acaba sendo Coca-Cola pelo nariz, ou um arroz, pelo onde acontece, né? Às vezes não vai ou se afoga, né? A pessoa está comendo, vai tomar um líquido, alguma coisa, acaba. Ou seja, aquele conteúdo que deveria para o esôfago está indo para a traqueia. Então, ocorre, acontece, mas o normal não é isso. O normal é ir para o esôfago, tá? Aqui todas as fases, então, fechamento da corda vocal, movimento epiglótico, para cima e para trás, abertura da faringe, enfim. Esse defeito impede a passagem do alimento para a traqueia, tá? Aí, quando todas as aberturas da faringe estão fechadas, então o bolo alimentar é empurrado do esôfago, né? Esfíncter superior, então tem um esfíncter esofágico superior, abre, o conteúdo entra no esôfago, ondas peristálticas levam esse conteúdo para baixo, né? E essas ondas são fortes o suficiente que tu consegue tomar até água de cabeça para baixo, tá? Você consegue sem regurgitar, né? Que as ondas peristálticas levam essa água e o esfíncter esofágico permanece fechado. E quando chega lá no esfíncter esofágico inferior, ou também chamado de cárdia, as ondas que estão trazendo provocam a abertura desse esfíncter e o conteúdo chega ao estômago. Tá? Falando do esôfago, que não há secreção de enzimas. Tá? Enfim, tem alguns
conteúdo, falando aqui do que nós temos no início um músculo estriado, por isso que esse início a fase é voluntária, depois é involuntária, enfim. As ondas, à medida que vão se alongando, né, no sentido boca e estômago, né, elas vão ficando, ó, quando vai indo, a onda vai se dirigindo também, uma contração, tudo contraindo. E quando chega lá no cardio, ocorre um relaxamento do cardio. Tá? E aí o esfíncter esofágico ou cardio relaxa o conteúdo, então entra no estômago. Eu vou fechar a porta aqui que chegou visita, gente, e senão vocês não vão me escutar. Feito. Chegou uma visita para uma casa aí. Eu escutei a minha esposa falando lá embaixo, então agora fechei a porta aqui. Bueno, o estômago. Tá? Esse aqui é um cara que a gente tem uma atenção. Eu dei uma corridinha para chegar aqui. E agora são 5h30. Eu pretendo falar mais uns 15 minutos, tá, gente? A não ser que vocês me chamem, podem me chamar a hora que quiser, tá? 15, 20 minutos mais aí. Bueno, o estômago tá aqui. Esse aqui é um monogástrico, é o estômago de humano, né? Mas é muito semelhante aos outros monogástricos. Né? Aqui está o esfíncter esofágico superior, também chamado de cardia, o esôfago, certo? Aqui o piloro, que é um esfíncter também, o esfíncter pilórico. Né? Então o estômago fica delimitado, melhor dizendo, entre o cardia e o piloro, certo? Aqui essa região aqui já é duodeno, intestino delgado, né? E aí vocês percebem que existem dobras, né? Muitas dobras. Essas dobras, que quem já comeu dobradinha, né? Já comeu uma dobradinha, é isso aí. A dobradinha, o pessoal diz, é um estômagozinho, a pica, cozinha que tá aí. Essas dobras aqui, gente, a função delas é se esticar. É diferente do que acontece se pegarem um balão, aqui esse de látex de aniversário, soprarem, você sopra no balão, ele enche, ele aumenta. Só que, como ele não tem dobras, ele acaba se esticando e aumenta a pressão nessa parede. Tanto que você soprar, uma hora vai estourar, porque a pressão fica muito alta. Essas dobras, essas saculaçõezinhas aqui, essas pequenas saculações, ou dobras, servem para isso. O conteúdo alimentar chega e elas, relaxadamente, sem forçar a parede, vão se dilatando, para não aumentar a pressão interna do estômago. Essa é a função dessas dobrinhas. Por isso que tem esse aspecto aqui. Então a gente consegue fazer o tal de relaxamento adaptativo. A musculatura se relaxa e vai se adaptando ao conteúdo. Tá? As funções do estômago, né, basicamente são 3. Armazenamento, quebra, né, então armazenamento, né, quebra do conteúdo e mistura com os produtos ácidos do estômago, né, com as secreções gástricas, tá? E uma última função que é esvaziamento lento. Então, são 3 funções básicas exercidas por esse grande órgão aqui. Do ponto de vista anatômico, vocês vão ver lá que tem a curvatura maior, a curvatura menor, a região isso, a região aquilo, a região aquilo. O que eu quero que você saiba é do ponto de vista fisiológico, tá? Lá o professor de anatomia vai cobrar de vocês uma forma e eu vou te cobrar outra. Do ponto de vista fisiológico, eu quero que você saiba dividir o estômago em 2 partes. Uma parte anterior e uma parte posterior. A parte anterior é aquela mais perto do esôfago e a parte posterior é aquela mais perto do duodeno. Tá? A parte anterior é a região do corpo e do fundo, ou melhor, fundo e corpo. Certo? Essa parte anterior do fundo e corpo vai fazer justamente essa primeira função, que é armazenamento de grande quantidade. Tá? Ou seja, vocês viram aqui nessas margens que tem muito mais dobras do que essa região. Então, aqui que se armazena, aqui que ocorre o relaxamento adaptativo, porque o conteúdo fica armazenado. Então, a parte anterior, fundo e corpo, né, ela serve para isso, para armazenar o conteúdo. Tá? A parte posterior, né, é a região do antro e do piloro, vai fazer as 2 outras funções. A primeira função, o antro, né, que é quebrar, vai apertar,
intensas contrações, que vai contrair, parece um liquidificadorzinho, vai bater o conteúdo, e junto com o líquido que tem aqui dentro, o ácido, para destruir, para quebrar esse conteúdo. Tá? Então aqui nós temos a segunda função feita pelo que é mistura do alimento com secreções gástricas, formando uma mistura semilíquida, tá? Que é o quimo. E a terceira e última função, que é esvaziamento lento, é feito pelo piloro. Ou seja, enquanto tem conteúdo aqui, né, o piloro vai estar fechado, vai ficar uma pequena aberturazinha, bem pequenininha, de aproximadamente 2 milímetros, por onde o conteúdo vai passar, praticamente fechado. Para quê? Esvaziamento lento, para que o intestino delgado tenha capacidade, né, com velocidade adequada para digestão e absorção. Ou seja, o que significa? Se esse conteúdo aqui, se esse piloro ficasse aberto, todo o conteúdo ia para lá. Todo o conteúdo ia adiante. O que acontece? Se eu tenho dentro do intestino, que a função principal do intestino é a absorção, se eu tenho dentro do intestino uma quantidade que está sendo quebrada por enzima, está sendo misturada com as enzimas, está sendo aproveitada e absorvida, né? Se eu tenho lá no duodeno isso, se eu tenho no duodeno esse conteúdo e vier um conteúdo atrás empurrando, eu não vou conseguir absorver. Esse conteúdo que eu estava trabalhando com ele foi embora, foi mais para frente. Então, enquanto tiver conteúdo no duodeno, existe um reflexo, né, que fecha o piloro. Então, na fase que vocês têm alimento no estômago, o piloro está praticamente fechado, porque esse alimento também está no duodeno. Quando o conteúdo do duodeno foi destruído, absorvido, e não está mais, já seguiu à frente, né, não tem mais o que absorver, aí o piloro relaxa um pouquinho e o conteúdo vem de novo. Então, armazenamento, mistura e quebra e esvaziamento lento. Tá? Vamos explicar de novo aqui. Tá, então tá, o piloro fechadinho, né? A região do fundo do corpo, certo? Aqui é a região do antro, a região do piloro. Nessa região aqui do fundo existe um marca-passozinho que produz uma pequena onda de peristaltismo, certo? Parecido com aquilo que tinha lá no esôfago, parecido com aquilo que tem no coração. Ele despolariza, gera uma onda para ocorrer contrações peristálticas, certo? Nesse sentido, até lá. Essas ondas vão ficando mais fortes à medida que se distanciam. Dessa forma que as ondas são praticamente inexistentes à medida que vai se distanciando e chega que elas ficam mais potentes. E aí eu falei para você, né, que essa parte relaxa e essa parte contrai, tá? E aqui a parte distal, é aquela mais perto do duodeno, do estômago tritura e separa o alimento que adentra no intestino delgado. A intensa atividade de ondas peristálticas acontece com a parte proximal. A parte proximal, relaxamento, né? A proximal, ela é diferente, então ela relaxa para manter armazenado o conteúdo, tá? Daqui o relaxamento adaptativo, ó. Relaxamento, se adapta ao conteúdo. E a partir daqui começa as contrações. A ondazinha vem vindo, quando chega fica mais potente até que provoca movimentos de mistura. E aí quando tem conteúdo aqui, normalmente o piloro se fecha porque sabe que vai ter conteúdo sendo absorvido lá. Tá? Quando chegar em intestino delgado, eu vou falar para vocês do reflexo que é realizado pelo um hormônio que é secretado aqui, né? Uma substância chamada colicistoquinina, que tem diversas funções, entre elas o fechamento do piloro. Tá? Então, o fundo e corpo, armazenamento. Tá? Aqui está corpo e antro, está errado. É antro só, mistura. Tá? Um pedacinho do corpo aqui, mas tem que arrumar esse slide agora que eu vi. E a contração do piloro, né, e que evita a saída, ou deixa apenas uma saída limitada. A marca-passo fica na região do fundo. Tá? Bem na região do fundo. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui. Tá? Não, aqui tá como. Tá bem, tá. Tá na região do corpo, né? Mas ele é bem na intersecção, ele é mais próximo ao fundo do que do corpo. Tá? Seria que assim. Né? Tá? E agora eu me perdi. Meu Deus, está aqui.
Relaxamento adaptativo, né, que eu falei para vocês, à medida que a onda peristáltica se propaga, forma uma onda de relaxamento, tarará, tarará, tá? Ó, mistura no corpo e as ondas peristálticas, desde o corpo até o âmato até o piloro, tá? Então tem uma onda que é fraquinha, tá? É por isso que estava escrito lá que começa a mistura no corpo, né? Porque começa a ondinha a partir dali, aí eu acho que e aí quando chega se intensifica muito mais no fundo e aqui ó, o piloro fechado. Ele fica aproximadamente com 2 milímetros, ou seja, substâncias menores que 2 milímetros passam, né? Fora isso não, tá? Então ele passa um pouquinho, depois que não tem mais conteúdo, passa um pouquinho, certo? Aqui diz o seguinte, que era aquele mesmo a continuação desse slide aqui que dizia, motilidade proximal diferente da distal, né? Então, motilidade proximal diferente da distal. Por que ocorre isso? No estômago proximal, a atividade do vago, a inervação ocorre apenas na fase digestiva. A inervação ocorre, Sim. Não, eu não sei, não entendi muito bem o que eu ia falar. Eu vou tentar explicar. Se eu não alcançar a tua pergunta, tu me chama de novo, tá? Tá. No estômago proximal, a atividade vagal supra as contrações musculares, enquanto no distal, essa mesma atividade aumenta a contração peristáltica. Acontece o seguinte, ó, no nervo vago, ele tem tanto fibras colinérgicas quanto fibras não colinérgicas. Tá? Então, o nervo vago que inerva o estômago, ele libera tanto acetilcolina quanto outros peptídeos. A gente já viu que a acetilcolina tem uma atividade, né, colinérgica, ou seja, aumenta a atividade de peristaltismo, aumenta a atividade como um todo no trato digestório, e os peptídeos são inibitórios. Né? E o que acontece? Secretando todas, ao mesmo tempo, quando o vago no estômago é estimulado, a atividade vagal é estimulada, ele libera esses produtos. Porém, numa parte, na região anterior vai causar uma coisa, e na região posterior, outra parte vai causar outra coisa. Por quê? Porque nós vamos ter receptores para peptídeos somente no local, e os receptores para acetilcolina em outro. Então, ou seja, na região proximal, a gente tem maior número de receptores para peptídeos e ocorre relaxamento. E na região distal, nós temos maior número de receptores para a acetilcolina, né? Distal para acetilcolina, então a gente tem mais atividade de contração. Tá? O que acontece? Lá nos vídeos, eu não falei aqui, mas você já deve ter visto o vídeo, até que o colega perguntou. Isso tudo que a gente está falando é na fase digestiva. Aí nós vamos estar sempre, quando você falar de trato digestório, nós vamos estar sempre falando em duas fases. Uma fase digestiva, que é aquela fase que a gente tem conteúdo capaz de ser digerido. E numa fase interdigestiva, ou seja, está entre essas fases digestivas, né? A fase digestiva, conteúdo capaz de ser digerido. Fase interdigestiva, conteúdo não pode ser digerido ou não tem conteúdo. Não tem nada, está vazio. O que tinha ali já foi absorvido. Ou o conteúdo que ficou, uma moeda, um osso, uma pena, com os plexos etérico, né? A pressão do conteúdo na parede. O submucoso me diz se aquele conteúdo é. Então, se o animal comer uma tampa de plástico de uma garrafinha de água, tá cutucando e fazendo pressão na parede. Mas o plexo submucoso me avisa que aquilo ali não tem nutriente nenhum. Então, a hora que nosso sistema gastrointestinal percebe que o conteúdo que está ali ou que não tem conteúdo, percebe que o conteúdo que está ali não é nutritivo ou que não tem conteúdo, a gente entra numa fase interdigestiva. Tá? E quando ele percebe que tem conteúdo e esse conteúdo é nutritivo, a gente está na fase digestiva. Acontece que o nosso trato é tão grande que nem todo o trato vai estar na mesma fase, ao mesmo tempo. Por exemplo, o estômago
pode estar na fase digestiva. O duodeno pode estar na fase digestiva, só que lá o ilho está na fase interdigestiva porque não chegou alimento para ele. Quem não tomou café, almoçou meio-dia e meia, e não se alimentou nada até agora, deve estar uma broca no estômago, né? A tripa fina está querendo pegar a tripa grossa aí, né? Ou seja, aquelas ondas peristálticas abundantes, começa a roncar o estômago, tu faz aquele barulho, a pessoa que está do teu lado assim, foi tu ou fui eu, né? Já falou aí, Felipe. Já te respondo, tá? Então, quando tu tá na fase digestiva, tu tem um aspecto. Quando tá na fase interdigestiva, tu tem outro aspecto. O que é esse aspecto que eu quero dizer? Na fase digestiva, a gente vai ter muitas ações no sentido de absorção, tá? Então, vai ter secreções, vai ter quebra, mistura, e absorção. Na fase interdigestiva, aquela que não tem conteúdo ou o conteúdo não é digerível, a gente tem outra ação, que é a ação de limpeza. Como assim limpeza? Se tem um conteúdo, um osso, uma tampinha, né, como o Felipe perguntou, vai ter uma onda forte para jogar isso para frente. Ó, voltando um pouquinho. Vamos dizer que a gente está... Eu estou pulando lá no intestino, né, mas no estômago serve a mesma coisa. Tá? Nós temos um conteúdo no intestino alimentar. Um pedaço de carne. Tá? Arroz, feijão, bife. Tá lá. Bom, nesse momento a gente vai ter alguns tipos de movimentos peristálticos no sentido de manter aquele conteúdo parado ali e ser quebrado. Então vai ser contrações apertando esse conteúdo, fazendo com que ele fique ali naquele local sendo quebrado. E daqui a pouquinho vem uma onda bem fraquinha e leva ele alguns centímetros para frente, né, para o segmento posterior, no caso, continuar fazendo essa quebra, certo? E aí vinha mais um conteúdozinho do estômago e ele também continuar quebrando. Então são ondas, é um movimento lento com quebra, um movimento bem lento com quebra, para propiciar um bom aproveitamento. O conteúdo nutritivo vai ficar mais tempo ali, tá? Então esse é um padrão que eu digo, um padrão de aproveitamento, um padrão de nutrição. Isso, fase digestiva. Fase interdigestiva agora. O conteúdo já saiu do duodeno, não tem mais nada, o estômago já está vazio. O conteúdo já saiu do duodeno, está lá no jejum e no ilho. Tá? O jejum e o ilho agora estão na fase digestiva, que chegou o conteúdo lá. O duodeno não tem mais nada, o estômago não tem mais nada, então está na fase interdigestiva. Tá? Começa no estômago um outro padrão, um padrão de limpeza. E esse padrão de limpeza é diferente do padrão de absorção. No padrão de absorção, eu disse para vocês que esse conteúdo, o piloro, se fecha. E que ocorre relaxamento adaptativo e intenso movimento de mistura. Isso quando tem conteúdo aí dentro. Quando não tem conteúdo, ocorre tudo ao contrário. Aquela onda gera uma onda potente, né? E aí vamos ter uma onda que vai sair do fundo do corpo em direção ao piloro e o piloro relaxa. E aí o conteúdo sai daqui. Ah, mas não tinha nada. Sempre vai ter célula de escamação, sempre vai ter um muco, né, que tem que ser limpo. Vocês têm uma ideia? A região do ânus é intensamente contaminada, bactéria, né? Tá? Então, vindo no sentido aboral, né? Então, de trás para frente, do reto em direção à boca, nesse sentido, aboral, nós vamos ter região do reto e do ânus intensamente contaminada. Intestino grosso com alta concentração de bactérias. Tá? Ilho, última partezinha lá do intestino delgado, uma concentração de bactérias relativamente média. Jejuno, poucas bactérias. Duodeno, normalmente, quase nada de bactérias. E estômago, zero bactéria. Até porque o estômago tem ácido clorídrico, o estômago monogástrico.
E o ácido clorídrico é antisséptico. Ele mata as bactérias. Tá? Mas isso numa normalidade. Então, isso se mantém assim, como eu disse, estômago com quase nada ou nada de bactéria, duodeno muito pouco, jejum médio para, né? Íleo um pouquinho mais, intestino grosso bastante, reto e ânus intensa quantidade. Né? Se mantém assim justamente por essa ideia de limpeza. Ondas peristálticas potentes, constantemente, quando vocês não têm alimento, vão sair desde o estômago, duodeno, jejum e íleo, intestino grosso, para fora. Em grandes segmentos, né, que contraem 1 metro e meio, se contrai. E aí, quando vocês não têm conteúdo, que estão na fase intergestiva, que dá aquele roncar da barriga. E aí você sente a tripa se mexer. Né? E aí vocês, mas que isso? Eu estou morrendo de fome. Justamente, ele está roncando porque está limpo, está vazio. E lógico, se está limpo, está vazio, vocês vão ver nos slides, quem não viu ainda, que existe um reflexo, né? O reflexo da fome que se dá pelo esvaziamento do estômago também, ou pela hipoglicemia. Quando a glicemia baixa, ou o estômago, a parede do estômago se contrai, dá o nosso reflexo de fome, a sensibilização de fome, da vontade de comer. Ah? Então, vocês já estão com vontade de comer, o estômago, o intestino, as tripas, como o gaúcho diz, né? O intestino começa a roncar, né? Justamente por isso. E aí, no caso que eu acho que foi o Felipe que perguntou, né? Vai depender, se vômito ou diarreia, vai depender da localização. Se tiver mais no estômago, vai vomitar. Se tiver mais do intestino, vai sair por diarreia, se for um conteúdo para isso, né? Ou às vezes nem sai por diarreia, vai transitando e vai chegar lá, vai sair junto, né? O milho que vocês comem, né? O cara come uma espiga de milho e depois vai no vaso e vê que o milho ficou todo lá. A queratina não deixa quebrar, então tem algumas coisas que a gente não consegue quebrar e vai sair. É, gente? Me parem se eu pulei alguma coisa, se não entenderam. Pode me parar a hora que quiser, me chame, tá? Então, a gente tem duas fases, né? Que é a fase digestiva, padrão de absorção, são todas aquelas ações no sentido de manter o alimento ali e aproveitar melhor o alimento. E a fase interdigestiva, padrão de limpeza, mandar embora o que está aqui. Né? E nesse sentido, eu acho que eu mostrei lá, nos vídeos, acho que tem lá, não vou mostrar aqui, que eu acho que tem certeza que tem lá, um vídeo de um Bull Terrier sendo uma cirurgia. Alguém me confirma se está lá isso? Porque naqueles vídeos, acho que eu mostrei um vídeo de uma cirurgia gástrica de um Bull Terrier. Os caras tiram um monte de chinelo de dentro da barriga do bicho. Tudo que tinha que não tinha. Chegaram a ver isso? Não. Se não, mostra aqui o vídeo para vocês. Eu não lembro disso, então vamos ver aqui. Pedra na vesícula, vaca. Ah, tinha aqui a vaca bebendo água. Aqui, estômago de Buterri. Olha esse vídeo, ó, gente. Que coisa mais linda. Ó, estômago do Buterri. Estão fazendo a cirurgia, que o animal estava passando mal. Só um pouquinho para frente. Não adianta fazer nojinho, tá, gente? Vocês vão fazer isso aí. Aí, ó. E aí começam a tirar, então, os pedaços. Ó, um cano, a sandália, pedaço tá, ó, havaianas. Aí tem um cano, mais pedaço de plástico. Meu Deus. Ah, pois é, né? O cachorro mastigou, deglutiu, chegou no estômago. Só que do estômago para frente não. Aí é tranquilo. Acontece. O bicho morre. Falei, olha, essa
Às vezes passa. O bom é que esse cachorro não passou. Eu tinha um Rottweiler que morreu. Já explico para vocês por que. Olha isso aí. Não saiu nem a metade. Olha a quantidade de chinelo que esse cachorro manchou. O dono deve ficar bem faceiro. Cada semana compra dois cigarros. Dois da manhã. Meu Deus. Olha aí. Olha isso. Olha isso. Outra, tem mais. Meu Deus. Olha isso aí, já saiu. Olha, tem mais detalhe. E aí vai. Vamos passar para frente. Passar para frente. Eu penso o tamanho desse cano. Tirando o cano dentro. Não. Quando eu trabalhava com que a gente tirou a barbatana. Olha isso aí. Isso estava questão. Olha a quantidade de coisa. Isso aí trancou lá, né? O bicho começou a passar mal. Quando eu estava dizendo para vocês, eu tive um Rottweiler que morreu. E esse cachorro morreu. Gente, eu vou parar por aqui, secreção gástrica. Depois você me pergunte, porque senão já é 6 horas, fica pouco produtivo, o pessoal já começa a ficar cansado. Mas eu tinha um Rottweiler, sabe aquelas bolinhas pequenininha que tem nessas máquinas que tu bota a moeda? Minha filha, quando era pequena, toda vez que ia no shopping, ia num negócio, tinha aquelas maquininhas, ela pegava uma moedinha, botava, ela pegava a bolinha. Tinha coleção, acho que tinha umas 300 bolinhas daquelas que tu joga no chão, ela pica, né? Pem, 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 bate, fica picando uma hora. Umas bolinhas assim, tamanho de bolinha de ping-pong, mais ou menos. E ela era pequena e eu criei Rottweiler há muitos anos, eu acho que eu tive Rottweiler por mais de 20 anos. E um dos cachorros era filhotão, achou uma bolinha dessa, só que a gente não sabia o que, que era. E aí, quando ele era filhote, começou a passar mal, diarreia, não queria comer. Eu disse, esse cachorro está com parvovirose. A pior coisa é veterinário achar que sabe o que está fazendo e eu não fiz exame nenhum. Ah, parvo, filhote é parvo. Tratei de antibiótico, o cachorro melhorou. Aí, quando ele melhorou, eu disse, tá, melhorou, tá tudo bem. Piorou de novo. E aí ele piorou, daí caiu. Daí que eu resolvi fazer exame, raio-x, ultrassom. A gente viu que tinha alguma coisa trancando. Aí fizemos uma laparotomia exploratória, quer dizer, abriu a barriga do bicho para ver o que, que tinha. Era uma bolinha dessas que ele tinha conseguido morder. Encontramos só a metade, né? Eu acho que ele mordeu, quebrou a bolinha, engoliu a metade, tipo bala soft, resvalou e foi, né? E a outra metade não deve ter deglutido. E tinha já necrosado uma boa parte do intestino, porque ficou trancando, os vasos sanguíneos foram garroteados ali e acabou necrosando. A gente tirou, se não me engano, quase 1 metro do intestino que estava necrosado e suturou tudo. Ele ficou bem, acordou da cirurgia, mas no outro dia não resistiu. Aí acabou falecendo. Mas o que acontece as coisas, até com a gente que conhece, é veterinário, conhece, sabe, mas subjugou, né? Diz, é filhote, não dá para pré-julgar. Ah, filhote, tá, com diarreia é tal coisa. Aconteceu. E eu estava dizendo para vocês, eu tinha quando eu trabalhava com clínica, né? Foi bem antes de começar a dar aula, um gato. Ela foi fazer cirurgia com um gato, estava mal também, nós fizemos um raio-x, viu que tinha alguma coisa. Ele tinha uma ou duas, eu não me lembro, barbatana, dessas de sutiã, aquele sutiã com armação, que o gato colheu, e tava lá aquele arame do tamanho de um elefante, que não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo. Mas você acha, você fala, os bichos conseguem se superar. Gente, então o que eu quero que vocês saibam, isso aqui eu vou deixar isso aqui para nossa próxima conversa, tá? Eu quero que vocês saibam justamente esses detalhes. Tá? Nós temos padrões diferentes no estômago. Uma hora vai estar respondendo de um jeito, uma hora de outro. Vai depender muito do que os plexos, né, mioentérico e submucoso, ou seja, aquele sistema nervoso intrínseco, aquele sistema nervoso próprio do trato digestório, informa, né, se aquele produto que está ali é bom ou não é, se é nutritivo
ou não é. Né? Às vezes, não, por exemplo, comer uma salmonela, não tem contato com a mucosa. Né? Salmonela é uma bactéria, não enxerga. Não tem contato, não é a bactéria que está cutucando a parede, lá, mas vai dar diarreia, vai dar uma intensa atividade gástrica intestinal, ondas fortes, ela sente aquela barriga, aquela cólica na barriga. Né? Ou seja, é o plexo submucoso que diz, temos que tirar isso daqui. E a diarreia nada mais é, que depois a gente vai falar, né, quando falar de intestino, secreção abundante da água com menor absorção, né? Então, vai sair água já. Porque para absorver tem que secretar água e absorver essa água. Então, tu quebra a proteína, quebra o amido, quebra o lipídio, quebra todos esses nutrientes dentro do trato, secreta a água, então a mucosa faz isso, secreta a água e absorve essa água. Quando absorve essa água, ela volta com os nutrientes. Se tu tá com diarreia, é que o movimento de limpeza está mais intensificado. Então, tu secreta a água e não absorve, que já saiu, já foi embora. Ah, isso que é diarreia. Então, a ideia que eu quero que vocês tenham é essa. Tá? Amanhã, me respondam aí. Nós podemos continuar amanhã no horário da aula? Ou deixando para a semana que vem? Não sei, porque se vocês já contrataram com o professor William ou com alguém outra aula neste horário, já que a gente não está dando. Tá? Eu quero fazer... Pode ser? Tá. Então tá. Então, amanhã às 13h30, a gente continua a partir daqui para não ficar cansativo, gente. Já faz 1h20, ó. Só de filmar tem 1h15. Ah, vai ficar cansativo. A gente termina daqui. Nesse meio tempo, vocês vê o que vocês estão com dúvida e a gente tira. E eu já vou botar... hoje eu não vou conseguir, que agora chegou visita aqui em casa. E aí eu já vou me interter com eles, vou acabar esquecendo. Mas eu vou parar a gravação. E amanhã